bem-vindos ao Podcast Acadêmico, o podcast das profissões. Oi, galera, tudo bom? Bem-vindos em mais um pod. Hoje estamos aqui com a Jaine. Muito obrigada pela tua participação. Gostaria que tu começasse se apresentando para quem está nos vendo ou nos ouvindo, te conhecer um pouquinho mais. Então, primeiramente, muito obrigada, Sheila, pelo convite. Para mim é muito interessante estar aqui. Eu me chamo Jaine, tenho 25 anos, sou natural de Canguçu, uma cidade pequena aqui no sul do Rio Grande do Sul. Sou formada em administração pela Universidade Federal de Pelotas. Atuo na área de gestão desde 2014. De lá para cá já fiz algumas especializações, uma já concluí. Atualmente estou no mestrado, também faço uma segunda graduação. E vou deixar a Sheila aí dar o pontapé para a nossa conversa. Tá, então primeiramente, para a gente começar a entender um pouquinho da tua jornada, por que tu escolheu administração? O meu processo na administração de ingresso foi muito interessante, assim, porque como a maioria dos jovens, eu não sabia muito o que fazer quando eu fui prestar o vestibular, né? Tanto que o meu primeiro curso foi licenciatura em Ciências Biológicas. Então, eu fiz um ano de licenciatura, não me encontrei no curso e percebi que o campo da administração me dava muitas oportunidades, assim, não só em áreas de pesquisa, mas também em oportunidades de trabalho. E naquela época, para mim, como eu já não me encontrava na biologia e também não via muitas oportunidades na área, achava muito restrito, eu encontrei na administração essa oportunidade aí de ter mais possibilidade de se inserir no mercado e também conhecer novos campos. E, para mim, embora não tenha sido no início um curso perfeito, eu me encontrei nele e estou até hoje. Sim. E como é que foi o teu processo de graduação? Assim, tu fez atividades extras, fez estágio, tu fez alguma coisa a mais? Como é que foi? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Sempre busquei ir além do que as disciplinas da faculdade podiam oferecer. Então, já no primeiro ano de curso, eu ingressei na empresa Júnior, onde eu fiquei por 2 anos. Comecei como trainee, depois fui assistente de algumas diretorias, cheguei a ser diretora interina do setor de qualidade. E dentro desse mesmo período que eu fazia parte da empresa Júnior, eu também fiz estágio. Fiz 2 anos de estágio no IFSU, aqui da cidade de Pelotas, que é onde eu resido, e também fiz os meus cursos. Depois eu fiz mais 2 anos de estágio no INSS. Também sempre fui muito próxima da área pública da administração. Então, a maioria dos meus estágios foi nessa área, mas junto disso, eu também gostava muito de participar de projetos de pesquisa, extensão. E aí, nesse sentido, eu fiz parte da empresa Júnior, lá da ADM, que era a EMAD Júnior, que ainda existe, né? Uma das mais antigas até aqui da UFPEL. E também participei de projetos de pesquisa, fiz parte do Pequeno Cidadão, que era um projeto que atuava em escolas aqui da cidade de Pelotas. Fui bolsista, né, monitora das disciplinas de sociologia que existiam lá na administração. E, assim, oportunidades que nunca foram dadas a mim de cara, mas eu sempre busquei. Isso é uma coisa que eu aconselho muito a galera que está começando na faculdade, porque às vezes a gente espera que as coisas apareçam para nós mastigadas. E isso não aconteceu comigo, e tinha muita reclamação no colegiado de que não havia divulgação, mas sempre eu busquei além do que as coisas eram dadas para nós. Então, o processo de inserir na EMAD Júnior foi assim, esse processo de projeto de pesquisa foi dessa forma, a própria monitoria das disciplinas também foi assim. E hoje, né, olhando para trás, eu percebo que na minha profissão de administradora, valeu muito mais essas experiências que eu tive fora das disciplinas do que as disciplinas em si. Porque a gente às vezes reclama que a faculdade, né, um curso de bacharelado ou até mesmo de licenciatura, ele é muito teórico, mas na verdade a graduação ela te dá outras possibilidades além das disciplinas. E eu acho que é isso que nos forma daqui a pouco profissionais de sucesso. Entender que ser um profissional vai além daquelas disciplinas de passar com a média 8, com a média 9. O que tu aprende, o que te forma profissional é as experiências fora da disciplina. Ah, com certeza. Eu super concordo com esse teu pensamento também, porque eu também fui assim, tipo, eu fazia 1 milhão de atividades extras, e foi onde eu me encontrei. Eu não me importava tanto com a nota que eu ia tirar, eu sempre queria só passar, sabe? Mas eu fiz diversas atividades que me
na prática, assim, tipo, eu consegui desenvolver as habilidades que eu achava importante para o mercado de trabalho, me encontrei e descobri que eu queria empreender, então acho que é um baita processo. Porque também, como tu comentou, é o que tu faz a mais que vai te formando, né? Porque as cadeiras que tu faz ali, todo mundo tá fazendo. Quantas faculdades, no teu caso de administração, não tem aí na cidade, no estado, no país? Então, o que que tu tem a mais para oferecer, né? Com certeza. E talvez, se eu tivesse feito só as disciplinas, eu teria desistido da administração, porque eu me encontrei em outros campos que não são dados em disciplina na área. Então, com certeza, para mim, fazer atividades extracurriculares foi o que me formou. Tanto que quando eu graduei, eu tinha certeza que eu não queria atuar como profissional do campo privado, né, da gestão. Eu queria atuar na docência. Então, o que me fez querer a docência foi as experiências extracurriculares, as experiências no projeto de extensão, as experiências lá na monitoria das disciplinas. Aquilo me fez perceber onde que eu me sentia à vontade. Então, isso é um processo de autoconhecimento que a graduação te permite. Sim, com certeza. Não sei se foi o teu caso, acho que sim, porque eu me encontrei assim, o que que eu quero, que eu queria empreender, foi aí. Teve algum momento assim que teve um estalo para ti, bah, foi fazendo isso que eu descobri o que eu quero para o meu futuro. Sim, com certeza. Assim, durante esses projetos de pesquisa, a gente sempre participou de muito congresso, escrevia muito artigo, e nesse processo a gente sempre passava algum conhecimento para alguém, né? Dentro da pesquisa, eu pude apresentar congressos na USP, apresentei congressos na UFSC, e ali eu me sentia realizada, sabe? Podendo apresentar um pouquinho dos projetos que eu participei, e mostrando que essa troca de conhecimento me enriquecia muito. Então, para mim, ali eu percebi, bom, eu não vou conseguir ser plena atuando daqui a pouco no empreendedorismo ou numa lógica empresarial, de ir lá bater o meu ponto das 8 da manhã às 6 da tarde. Não era para mim aquilo. Nessas experiências de congressos, de projetos, eu percebi que não, eu preciso ir para uma sala de aula, eu preciso fazer troca de conhecimento com as pessoas e estou nesse processo de formação para isso, porque lá na graduação eu tive esse encontro. Ah, que bacana, com certeza. E aí, conta um pouquinho mais. Tu comentou que tá fazendo uma segunda graduação agora. O que que Sim, é? nesse processo assim de sede de sala de aula, porque eu tive um encontro assim com a sala de aula que me fez perceber que é isso ou nada. Então eu ingressei numa segunda graduação, num curso de licenciatura, no intuito de que, bom, se não for a sala de aula, eu não quero nada mais. Então faço uma segunda graduação para me aproximar desse âmbito de ensino e também faço mestrado para isso também, porque hoje eu me encontro com graduação e um MBA já concluído, mas também faço a especialização em educação e o mestrado, e vi na licenciatura a oportunidade de me aproximar disso que eu quero, né? Porque para mim, assim, é muito importante a gente ver o que faz sentido. E também ter a percepção de que nada é concreto, né? Porque quando eu estava na administração, eu tinha uma visão muito limitada de que, bom, é isso, e preciso me formar nisso, e tá com sucesso até os 30 anos, mas na verdade não é assim. Ao longo do processo, eu percebi que eu poderia atuar em outro campo, que a sala de aula, por mais que daqui a pouco seja uma profissão que não te dê tanto reconhecimento salarial, ela pode te proporcionar outras experiências que te dão o reconhecimento que tu precisa. E perceber isso ao longo do processo é muito importante, porque pensando nas pessoas que estão ingressando agora no âmbito acadêmico, às vezes a gente entra com a mente muito fechada, né? Preciso me formar em Sim. 4 anos, preciso ter tal emprego até tal idade, e o processo ao longo do caminho não é tão concreto assim. Vai aparecendo coisas que vão te levar ao questionamento, daqui a pouco tu vai perceber o desinteresse por alguma área, e tá tudo bem, né? Desde que a gente perceba o que que nos move, o que que faz sentido para a gente. E nesse processo de entender o que que faz sentido para mim, que eu fui alinhando as minhas direções. Ah, que bacana. E pelo que eu percebi, assim, que tu comentou, me corrija se eu estiver errada, eu não sei se tu sentou para fazer um plano de carreira, mas basicamente é o que tu tá seguindo, né? Já que tua visão era estar na sala de aula, tu foi atrás do passo a passo que era necessário para conseguir esse objetivo, né?
Sim, eu acho muito importante. Até estava conversando com os amigos sobre isso essa semana, né? Porque a vida ela também é cheia de surpresas, mas se a gente não fizer um alinhamento de onde a gente quer chegar, vai ser muito difícil todo dia acordar de manhã e fazer as atividades. Então, eu tracei para mim, né, de forma bem ampla e genérica, onde eu quero chegar num determinado período. Tracei as coisas que eu preciso fazer para chegar nisso, mas também eu não me cobro tanto a ponto de, se der errado alguma etapa, eu desistir de tudo ou achar que não é possível. Porque isso de coisas imprevistas, elas acontecem no caminho. Sim. Mas justamente ter um plano nos ajuda a não desistir, a saber qual é o próximo passo se der errado, né? Isso é importante, mas também entender que na vida as coisas precisam ser flexíveis, porque senão a gente adoece também. Sim, eu estava até conversando também essa semana, foi em outro pod que a gente até comentou que as coisas não são engessadas, né? E que a gente vai mudando ao longo da jornada. Uma coisa totalmente diferente, eu acredito, era quem tu era quando tu entrou na graduação. Tu podia ter outra visão de muita coisa. E tu foi amadurecendo porque tu teve um monte de experiência, tu foi crescendo como pessoa e a tua visão foi mudando também. E a gente vai mudando e vai querendo outras coisas, né? Por isso que eu concordo muito. Eu sou muito a favor de se ter um plano em todos os âmbitos da vida, assim, ter uma noção que é isso que eu quero, mas também não ser engessado, estar ciente que como tu vai mudando como pessoa, as coisas também vão acontecendo, porque nem tudo depende de ti, tem muitas coisas que dependem de fatores externos que tu não tem poder. Tu tem que estar hábito aí alinhando, né? Porque não é uma linha reta, tu vai ter que ir dando umas pinceladas, alinhando as coisas. Acho que é Sim, bem isso é isso. muito parte do meu processo hoje, né? Eu posso citar o exemplo de que hoje, nesse processo de formação para ser docente, eu atuo ainda numa área que não é do meu completo interesse, né? Porque eu me formei em administração, atuo na área de gestão, mas não é onde eu quero atuar para sempre. Mas eu estou me capacitando para estar atuando onde eu quero. Então, entender também que durante o processo a gente vai passar por coisas não tão gostosas de passar, é interessante para saber que lá na frente vai ser recompensado. Com certeza, porque eu vejo muito, no caso, eu acredito que seja o teu caso, que tu tá trabalhando para a pessoa que tu quer se tornar, né? Esse que é o ponto interessante. E às vezes a gente não tá com as habilidades necessárias, não temos as competências técnicas necessárias, mas tu tá indo atrás disso, né? Acho que isso é bem interessante, porque às vezes os jovens congelam, porque eu quero tal coisa, mas eu não tenho, tipo, curso de inglês, eu não tenho tais habilidades e tal, mas tu tem que pensar além, né? Para ser então isso, o que eu preciso? Ir atrás do processo. E eu vejo que isso é um processo muito recorrente, sabe, entre os jovens. E até mesmo Com na nossa certeza. faixa etária, né? De uma geração que às vezes percebe muito impeditivos e não começa. Então é muito importante começar. E vai ser difícil. Não é Sim. fácil a gente começar uma nova carreira ou perceber que o que se fez até aqui não fez sentido e ter que começar do zero. Mas se a gente não começar, vai ser sempre muita reclamação, muito sentimento de insatisfação. Então, por mais difícil que seja, a gente tem que começar. Lá na frente vai dar resultado. Sim. Uma coisa também, assim, que agora com isso que tu comentou, me lembrei. Eu sigo uma mulher no Insta, que eu gosto muito de uma frase que ela fala, que várias pessoas perguntam, eu tenho, sei lá, 25 anos e não sei se eu começo uma graduação porque eu tô muito velha. Ela sempre pergunta, tu vai morrer daqui a um ano? Então, se tu não vai morrer daqui a um ano, vale a pena começar. Então, acho que esse é o ponto também, né? Tipo, às vezes a gente fica postergando as coisas para se achar velho ou tá fora da faixa etária, por exemplo, para fazer uma faculdade ou coisa assim. E olha teu caso, com 25 tá fazendo outra, né? Sim, eu vi também uma postagem esses dias nesse sentido, que eu tenho 28 anos e não sei se começo uma segunda graduação, porque eu vou terminar ela com 32. Mas é melhor que eu termine ela com 32, com a sensação de que, bom, agora eu vou fazer algo que faz sentido para mim, que eu sinto que eu vou contribuir para o mundo de alguma forma, do que eu chegar nos 32 ainda reclamando de que eu estou insatisfeita onde eu estou atuando, e não sei se eu quero isso para minha vida. Ou muitas pessoas que chegam com 40, 50 anos e pensam, eu podia ter feito tal coisa quando eu era mais jovem. Então, a gente perceber também que não podemos deixar os nossos medos nos guiar. Porque às vezes Com a gente certeza. pensa muito, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e deixa de viver muitas experiências, e quando chega lá na frente, é mais difícil
poder realizar. Uhum, com certeza. Até isso me lembra de um exemplo assim que eu admiro bastante, que o último emprego que eu tive antes de empreender, a minha gestora, minha superior direta, eu tive uma admiração muito grande por ela. Era uma baita líder, aquelas pessoas que motivavam, influenciavam, pegavam junto, sabe? Um exemplo de liderança assim, ó, que enfim, até hoje eu tenho uma grande inspiração, várias coisas por ela. E nesse momento que eu trabalhava ainda com ela tinha quase 50 anos e ela estava no segundo ou terceiro ano de uma segunda graduação totalmente diferente. Que essa área era da qualidade que ela trabalhava e estava indo para enfermagem. Eu fiquei tipo chocada porque ela tinha uma carreira assim incrível, assim, tudo que ela já tinha feito e tal. Eu falei, mas por que, sabe? E ela falou, não faz mais sentido para mim. E eu tenho 10 anos ainda, sabe, para me aposentar, pelo menos, ela falou. Então, tipo, eu preciso mudar, eu não vou passar 10 anos insatisfeita. E eu acho que é bem isso que a gente conversou. Um ano que tu passa insatisfeito em alguma coisa, tipo, já é complicado. Imagina tu passar 10 anos e muitas vezes nesse exemplo que tu deu, tipo, vou terminar com 32, que nem tu leu aí. Pô, quantos anos ainda tu tem pela frente, né? Pra estar tá insatisfeita com alguma coisa na tua vida. Acho que é bem E isso. quão dolorido é, né? Quando a gente não gosta, não faz mais sentido, é muito pesado. 10 anos trabalhando naquilo que tu gosta vai passar muito rápido. Agora, se tu ficar um ano fazendo algo que é insuportável para ti, vai ser muito mais dolorido. Com certeza. Deixa eu te perguntar, tu comentou, né, que quer ir para a sala de aula. Aí tu falou que tá fazendo mestrado e também tá fazendo um curso de licenciatura. A tua ideia é ir para a sala de aula, colégio, ensino médio, ou é para ser a docente da graduação? Eu tenho esses dois cenários assim na minha mente, né? O mestrado, ele é na área da gestão, então ele me molda muito para ir para o ensino superior, né? A docência de ensino superior, que eu vejo muito enriquecedor, assim, porque nas minhas pesquisas eu trago um viés bem crítico das teorias da administração, que eu acho que pode contribuir muito para o olhar do estudante, né? Porque quando tu se forma profissional em gestão, tu vai trabalhar com pessoas, tu vai ter que lidar com realidades diferentes e é interessante trazer essa perspectiva. Já a licenciatura, ela prepara para a educação básica, né? Para o ensino da escola regular, de ensino médio, ensino fundamental, que eu também vejo com uma importância muito grande, porque tu vai estar formando cidadãos. E eu acho que o professor do ensino básico, por mais desvalorizado que seja, ele tem um impacto muito maior na sociedade, porque dificilmente um aluno vai esquecer de um professor que marcou ele, seja por um Sim. conhecimento técnico ou seja por um olhar afetivo que ele conseguiu levar. Então, nesse processo de formação, eu estou me jogando para os dois lados, mas na certeza de que qualquer um deles vai me completar, de formas distintas, né? Mas eu tenho essa abertura e a licenciatura, para mim, ela veio muito mais numa possibilidade extra de atuação, porque hoje o cenário acadêmico ele é muito limitado, né? A gente vê poucas oportunidades de inserção na docência do ensino superior, porque atualmente, para te inserir no ensino superior como docente, tu tem que ter um mestrado, tu tem que ter um doutorado, tu vai Sim. passar por um processo seletivo de concurso que é bem complexo, então vai levar aí uns 6, 8 anos, porque tem 2 de mestrado, mais 4, 5 anos de doutorado, é uma trajetória longa. E a minha ansiedade por esse processo de docência é bem grande no momento. Então, acredito que a licenciatura eu vou estar concluindo antes de terminar esse processo do mestrado e doutorado. Então, se eu tiver a oportunidade de ir para a escola, né, para o ensino básico, antes de terminar todo esse processo do mestrado e doutorado, não tenho dúvidas que eu vou ir. Mas também me preparo para o ensino superior, porque é onde eu vejo também uma possibilidade de levar uma nova perspectiva para a administração. Sim. E tá, então tu concluiu o MBA, né? Quais outras pós, ou tipo, essa graduação, tá fazendo mestrado, tu comentou que tá fazendo outra pós, né? Sim, minha carga de cursos, assim, ela é bem grande, né? E aí, quando eu falo para as pessoas, geralmente elas não veem muito sentido, mas eu consigo mostrar que faz sentido sempre. Eu terminei, então, o bacharelado em administração em 2018, e isso é uma coisa muito importante, assim, que eu gosto de falar, porque na minha cabeça, naquela época, ia ser tudo muito enrijecido.
Eu ia terminar a graduação, eu já ia entrar no mestrado, eu já ia depois fazer o doutorado e já ia passar no concurso e ia dar aula no ensino superior. Tudo muito simples, tudo muito, assim, fatídico. E não é assim. Quando eu terminei a graduação em 2018, eu não passei no mestrado. E essas tentativas até eram bem frustrantes para mim no processo. Porque eu tentei em 2018, não consegui. Tentei em 2019, não consegui. Tentei em 2020, não consegui. E eu não desistia porque aquilo era o que eu queria e eu não poderia desistir. E agora, em 2021, eu acabei entrando. Então, isso ressalta um pouco da importância da gente não desistir daquilo que a gente quer. Mas o que eu gostaria de falar é a gente entender que os processos da vida não são lineares, porque quando eu terminei a graduação em 2018, eu não queria perder esse vínculo, né, de estudos, porque eu acho que é uma jornada que a gente se acostuma com a rotina, com a carga de leitura, e se a gente faz uma pausa por um tempo, a gente acaba se desacostumando. Então, para eu não perder essa pausa, como eu tinha reprovado no mestrado, eu inseri no MBA, né? Consegui aprovar na seleção do MBA, e a gente concluiu ele agora em 2021. Foi uma experiência muito boa para mim, mais em relação à troca de conhecimento com colegas do que em relação a conhecimentos técnicos, porque já eram coisas que eu conhecia da graduação. Mas foi válido o processo, até mesmo para não perder o vínculo com essa rotina de estudos, né? E mesmo junto do MBA, eu também fiz outras especializações que eu ainda não concluí, estou em processo de andamento, mas também próximas daquilo que eu gosto de pesquisar. Aí temos a especialização em educação, que eu fiz no IFSU, estou fazendo ela, acredito concluindo já no próximo mês, que por ser da área de educação eu consigo relacionar com esse meu anseio da sala de aula. E a outra especialização que eu passei junto com o MBA, e foi bem difícil de conseguir conduzir as duas ao mesmo tempo, foi a especialização em gestão pública, que é uma área de pesquisa que eu tenho dentro do meu campo de pesquisa, na área da gestão, que me aproximou do conhecimento que eu gosto de fazer, né? E também a não desistir do mestrado. Porque entre os anos de 2018 e 2021, eu estava muito frustrada porque eu tinha colocado na minha cabeça que a trajetória tinha que ser graduação, mestrado, doutorado. E entre esses anos, as coisas não aconteceram assim. E eu estava num processo de tentativa e erro, tentativa e erro. Então, estar fazendo o MBA e as especializações me ajudaram muito a não perder esse contato e saber que aquilo me motivava e eu tinha que seguir. O meio acadêmico, para mim, por mais pesado que às vezes ele seja, com cobranças de escrita, de produção científica, eu me sinto muito mais realizada do que trabalhando numa lógica empresarial. Então, esses 3 anos para mim foram fundamentais as especializações. O MBA agora concluso, me sobra mais tempo para o mestrado, né, que é algo novo que entrou para mim esse ano e está me agregando muito, mas resumidamente, esse processo foi muito importante para perceber que as coisas não são lineares e que a gente não pode desistir. Sim, com certeza. E essa especialização que tu tá fazendo em educação te abre quais portas, assim? Porque pelo menos eu não tenho muito claro o que pode trabalhar, que área que tu tem interesse de ir, sabe? Seria sala de aula que te abre as portas? Sim, ela é muito rica na formação pedagógica, né? Em relação a teorias de como ser um bom professor. Embora não exista uma fórmula mágica, ela te dá direcionamentos de ter uma boa didática, de como se comportar com realidades diferentes. Porque caso eu vá parar numa sala de aula da educação básica, eu vou lidar com realidades muito distintas de uma sala de aula do ensino superior. E o professor ele precisa ter essa habilidade de dançar conforme a música, né? De conduzir uma aula de forma diferente para um público diferente. Então, essa especialização, além de me dar esses norteamentos de como agir enquanto professor, ela tem a questão de titulação, né? Então, hoje, para alguns processos seletivos de professor substituto na área da gestão, ter uma graduação e uma especialização em educação te ajuda a pontuar para ser selecionado nesse processo. Mas eu percebo esses cursos muito mais do que uma pontuação. Eu não gosto de ver dessa forma porque eu conheci colegas muito legais
eu conheci teorias muito legais, e isso foi o que me enriqueceu. E como é que foi agora passando para o mestrado? Tu falou que passou na terceira prova ou quarta, né? Como é que foi esse processo de preparação? Porque até quem está nos ouvindo, vendo, quer fazer mestrado, que eu sei que além da prova tem esse quesito de pontuação que tu comentou, né? Não sei se eles avaliam média também. Como é que é esse cenário? Sim, é bem complexo, assim, cada programa de pós-graduação tem os seus pré-requisitos, né? Nesse que eu aprovei, eu precisava pontuar em currículo, eu tinha que apresentar um pré-projeto e também eu tinha que fazer uma prova, que é a prova da ANPAD, que é semelhante a uma prova da OAB. E essa é uma prova muito difícil de passar. Eu tinha feito ela em 2018, não tinha aprovado na média necessária, e só fui aprovar nela em 2020. Então, assim, eu precisei dedicar uma hora da semana para só ver as coisas do mestrado. Porque como eu trabalho de segunda a sexta e ainda fazia as especializações, se eu não separasse um horário da minha semana para me dedicar a isso, eu não ia conseguir aprovar. Sim. Porque o meu currículo ele veio sendo construído desde a graduação, né? E era isso que eles avaliavam: participar de projetos, publicar em congressos, participar de empresa júnior, todas essas coisas além das disciplinas são avaliadas quando tu vai fazer um processo seletivo de mestrado. Mas eles também verificam o teu projeto de dissertação que tu pretende escrever. Então, o aluno que vai querer inserir no mestrado, ele tem que ter uma boa habilidade de escrita acadêmica. Então, nesse sentido também, eu pontuo muito a importância de fazer um bom TCC. Porque se o teu TCC ele está bem conduzido, tu pode usar ele para apresentar como projeto de pesquisa para o mestrado e vai te facilitar muito nesse âmbito, assim. Mas o que eu sugiro, assim, uma sugestão de quem reprovou várias vezes é dedicar um tempo para isso, porque no início eu queria muito passar no mestrado e achava que por eu ter tido várias experiências ia ser muito fácil conseguir. Só que tem muitas pessoas que também têm um bom currículo, que fazem várias atividades. Então, se tu não se preparar, se tu não lê ali o que o programa que tu está se candidatando tem como linha de pesquisa para tu tentar se aproximar daquela linha, tu vai ter muita dificuldade de ter aprovação. Sim, um ponto interessante, acho até para comentar, né, que às vezes os jovens, assim, quem está no início não pensa muito. Se tu já sabe que tu quer mestrado, tu já tem que seguir em alguns pontos que até que tu comentou para ir se preparando para esse objetivo, né? Porque eu tive até colegas que quando a gente se formou, vou ir para o mestrado. Mas aí foi uma dificuldade muito grande, porque nunca tinha participado de apresentação de trabalho, nem tinha escrito, não tinha participado de laboratório, enfim. Então, acho que é um processo, assim, né, que se tu quer, no teu caso, como tu já sabia que queria mestrado, já era interessante ir para esse ponto, como tu tá fazendo, fez toda essa trajetória. Eu acho muito interessante, né, quem é mais novo, assim, que tá nos ouvindo, já tem uma noção, quero ir pro mestrado? Beleza, o que eu vou fazer para agregar, né, no meu currículo, no meu aprendizado, para conseguir chegar mais rápido no mestrado, né? Acho que isso é muito Sim, válido. com certeza. Com certeza, essa preparação é muito importante, porque não é tu pegando o teu último ano de graduação e fazendo publicação e apresentando em congresso que tu vai conseguir montar o teu currículo para ser selecionado. Sim. Geralmente, os professores da banca, eles vão analisar toda a tua trajetória. Se tu participou de iniciação científica, se tu participou de laboratório, se tu é um aluno que vai além das disciplinas, isso vai contar. Aquilo que existe, né, que é o currículo Lattes, ele precisa ser muito bem fundamentado para te passar no mestrado. Os professores analisam muito isso. Então, ser o aluno que só vai nas disciplinas da sala de aula lá, tira a média 9, 10, não vai te fazer aprovar. Nem ser um bom profissional. Sim, com certeza. E até um ponto, assim, comentando só, reforçando, na verdade, sobre planejamento, que tu comentou sobre o TCC. Se for feito um bom TCC, tu já ganha um baita tempo para poder utilizar ele no teu projeto do mestrado, né? Sim, o TCC eu acho muito interessante, assim, porque geralmente a gente tem 2 semestres para se preparar, né? Pelo menos lá na minha graduação foi um semestre de projeto e o outro já da escrita, né? Da execução da pesquisa. E eles, feito de qualquer jeito, tu não consegue usar para um projeto de seleção do mestrado. Tu até pode aprovar na disciplina do TCC. Só que também eu acho importante
o aluno perceber que aquilo ali marca o final da tua jornada, sabe, na graduação. Sim. Tu pode ali aproximar tudo que tu aprendeu durante o curso, tu pode fazer também daquilo ali uma pincelada do que tu mais gostou durante o curso. Então, eu não acho interessante tu fazer um TCC de qualquer jeito. Não só por questões de pontuação, de ser inserido no mestrado, ou até mesmo por tu pensar assim, daqui a pouco, eu só preciso fazer o TCC para pegar o título. Mas aquilo ali vai ser praticamente um resumo do que tu aprendeu. Então, se dedicar ao TCC, eu vejo como muito importante assim para o processo de formação do aluno. E uma coisa também para te perguntar, tu comentou que trabalha, né, todo dia durante a semana. Como é que está sendo, principalmente, conciliar o mestrado? Porque eu acredito que o mestrado exige uma carga horária presencial de aulas, além da pesquisa, muito grande, né? Sim, é uma jornada pesada, mas como eu comentei na seleção do mestrado, porque isso foi questionado para mim, eu falei que eu sou uma pessoa que uso muito checklists e organizo muito a minha rotina por horários, assim. E isso pode parecer um pouco quadrado, enrijecido, mas se não fosse assim, eu não conseguiria nem separar uma hora para descansar. Então, eu procuro limitar os meus horários de rede social, porque eu percebia que era um tempo que eu gastava muito e não era um tempo útil. É importante tu socializar com as pessoas, tu poder dar uma descontraída na tua mente, mas fazer do uso da rede social algo extremamente ao longo do teu dia, sabe, pesado, que não te faz ser produtivo. Então, a minha jornada de trabalho ela é 8 horas diárias, então isso é algo que eu não consigo mudar. Mas quando eu chego em casa, eu consigo separar o horário que vai ser da disciplina, porque eu tenho algumas disciplinas que eu curso, né, de forma remota hoje pela pandemia, mas que são encontros síncronos, então a gente tem que estar ali junto, professor, aluno e colegas. Então eu separo esse horário para as aulas, para estar ali presente. Os finais de semana eu costumo separar eles muito bem para conseguir dedicar às pesquisas, né? Porque uma das características bem fortes do mestrado é a carga de leitura, principalmente nesse Sim. campo assim das ciências sociais aplicadas. Então eu separo o tempo que é da leitura, eu separo o tempo que é para fazer as atividades da disciplina, e dentro dessa coisa de separar horário, de preparar assim as atividades do dia, que eu tenho que cumprir até o final do dia, eu consigo ainda separar um tempo para mim, para conseguir fazer um pouquinho de tempo na rede social, assistir uma série, ouvir uma música, sem ficar tão maçante, porque a gente também precisa separar um tempo, né, para ler um livro, algo que vai poder aliviar a nossa mente de tanta tensão que existe no dia a dia. Com certeza. Acho que tudo é uma questão de prioridades, né? Quando a gente tem nossas prioridades bem definidas, a gente consegue tudo aquilo que é importante. E além do que tu comentou que eu acho essencial, porque eu já sofri muito com isso, a gente também precisa parar um pouquinho, né? Tem que ter esse momento de, agora é meu momento break, que eu vou tirar para mim, seja para fazer nada, ou ver uma série, ou ler um livro, enfim. Sim, e o nosso corpo reage, né? Sim. Nesse final de semestre, agora que eu tive a primeira experiência de estar trabalhando, fazendo mestrado, fazendo a licenciatura e a especialização, então com muitas atividades para entregar, o meu corpo sentiu. Eu tive algumas crises de gastrite, eu tive amigdalite, porque era o meu corpo não aguentando mais. Por mais que na minha mente estava tudo sob controle, ele estava pedindo socorro. Então, separar o tempo definido para cada coisa que a gente faz é muito importante para não ser tão pesado no final. Eu, principalmente, uso muito assim o Google, os calendários do Google ali para separar minhas atividades. Eu uso o Trello para acompanhar o que eu fiz, o que eu não fiz. E sou uma amante dos post-its também. Ai, eu tô compartilhando diversas coisas contigo, assim, tipo, porque eu sou tudo isso também, acho bem legal. Minha parede aqui é lotada de post-it, porque para mim funciona bem, né? Às vezes para as pessoas não, mas cada um tem que descobrir o que funciona melhor para si, né? Mas eu sou dessas também, sou da agenda do Google, do Trello, sou dos meus post-its, acho bem bacana essa forma de organização para mim. Sim, e para mim até é satisfatório, sabe? Chegar no final do dia e poder riscar ali que, bom, concluí aquela atividade, estou terminando o dia aliviada, sei quais que tem para amanhã. E como tu disse, né? Não é uma regra, daqui a pouco funciona para mim, mas não funciona para outra pessoa. Mas a pessoa conseguir identificar o que funciona para ela e fazer o uso daquilo diariamente, virar uma rotina, vai facilitar. Sim, com certeza.
E qual tu diria que foi o teu maior desafio, ou está sendo o teu maior desafio em toda essa tua jornada? Eu tive muitos desafios assim ao longo da jornada. Para mim, o que foi mais pesado em termos de superação foi lidar com as reprovações do mestrado e seguir me preparando. E agora o desafio maior tem sido conciliar com essa jornada de trabalho. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter em mente de onde a gente quer chegar. Então é difícil, mas essas coisinhas pequenas do dia a dia, sabe? Montar o checklist, fazer uso do post-it e sempre ter em mente onde a gente quer chegar. Faz sentido, eu quero chegar nesse lugar. Então, esse é só um processo, né? Na vida, assim, tudo são fases. Então, lidar com as dificuldades como uma fase passageira ajuda bastante no processo de encarar. Com certeza, nem tudo às vezes vem de primeira, né? Que nem foi teu caso. Eu também, a primeira oportunidade que eu tive, assim, tipo, de um cargo que eu queria muito, e eu não tinha nada, assim, eu tava no primeiro ano da faculdade e eu não tinha nada no meu currículo, sabe? Era a primeira oportunidade, então demorou muito a vir também, por causa, acho que, do lance do crédito, assim, né? Ninguém me conhecia, não sabia, tipo, eu não tinha currículo, então também foi só na quarta vez que eu consegui aprovação. E daí sim, eu fiz jus à aprovação, né? Para que veio, mas é bem complicado. Mas o importante, isso que eu quero trazer, é de não desistir. Quando a gente sabe o que a gente quer, mesmo que venham os percalços no caminho, e seguir firme, né? Que a gente aprende com esses erros, com esses não que vêm. Sim, aprender a lidar com o não também é muito importante. Porque os não vão vir diversas vezes, e a forma que a gente vai lidar com isso é que vai fazer o nosso sucesso chegar ou não. Sim, com certeza. E que competências, habilidades tu teve que desenvolver ou tu tem para nessa toda a tua jornada que tu teve? Assim, uma atividade que eu já vinha tendo desde sempre e que foi muito necessária nesse processo é a organização. Porque se eu não me organizasse em checklist, em post-it, em definir o horário para cada atividade, eu não ia dar conta. Tanto que as pessoas olham e dizem, como tu dá conta? Mas eu dou conta porque eu sei elencar as prioridades. E nesse âmbito da pesquisa, da docência, eu tive que desenvolver muito a habilidade de comunicação, porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada, nem considerada tímida, mas que eu tinha muita dificuldade de me comunicar. E aí, através desse contato assim com pessoas, de levar um conhecimento, de transmitir alguma coisa, eu tive que preparar essa segurança na comunicação, de poder falar com qualquer público sem me sentir constrangida ou envergonhada por algum motivo. Sim, com certeza. Acho que são competências, né, habilidades que são essenciais hoje em dia. Eu também acho que a gente tem que identificar, nos conhecer, que nem tu comentou agora por último em relação não é ser tímida, ser introspectiva seria, né? Eu também sofro muito com isso, pra mim é muito difícil falar com as pessoas, fazer amizades, só chegar ali e já começar uma conversa, sabe, com quem eu não conheço. E eu vejo que é uma habilidade que eu preciso desenvolver muito, porque me trava em outras coisas na nossa vida. Então, às vezes, a gente é muito boa em algumas coisas, a gente identifica isso como outros pontos que a gente vê de melhoria que a gente tem que desenvolver, porque nem tudo a gente tem, né? Alguns pontos a gente descobre no caminho e precisa trabalhar para aperfeiçoar. E isso é uma coisa interessante de colocar no papel, sabe? Quando eu comecei a colocar no papel o que eu tinha de pontos a melhorar, eu fui buscando fontes para fazer esse melhoramento, porque às vezes a gente é muito fácil pontuar nossas falhas, né? Mas buscar como resolver esses problemas. Então, essa questão da comunicação, eu ainda vejo como algo a desenvolver, mas que eu também reconheço que já melhorei muito. E isso é importante também quando a gente está num processo de melhorar uma habilidade, uma competência, às vezes até uma questão de ordem técnica, sei lá, tenho dificuldade de mexer com Excel. Saber que tem a dificuldade, preparar, buscar um curso, se preparar e ver que está no processo de amadurecimento é importante, porque senão a gente também acaba se cobrando muito e não reconhece o quanto melhorou. Com certeza. Que conselhos tu daria para quem está iniciando, está nessa fase, ou está muito perdido, não sabe o que faz? Nossa, pela minha experiência, sim, eu posso falar que é muito importante ir além da graduação, além da disciplina, além daquela matéria de tirar 9, de passar no exame, aquela atenção toda que as disciplinas geralmente dão. É importante ir além disso. A graduação passa muito rápido.
quando eu estava na graduação, eu achava que não ia acabar nunca, e depois, quando acabou, eu olho para trás e, meu Deus, passou muito rápido. Então, Sim. assim, é importante aproveitar tudo que a academia pode te oferecer, sabe? Desde fazer amizade, ir para a festa, mas a vida também não é só isso, sabe? Então, aproveitar essas oportunidades acadêmicas, mesmo que a pessoa não vá seguir a carreira acadêmica, porque às vezes o aluno está chegando na graduação e pensa, nossa, que professor chato, né? Um conteúdo teórico, Deus me livre de seguir isso. E tudo bem, mas tu vai ser um profissional. Então, aproveitar essas experiências que a universidade te dá é muito importante. E outra coisa assim que eu acho interessante é não se cobrar tanto, porque eu me cobrei demais no processo da graduação, sabe? Quase buscando uma perfeição que não existe, não existe. E reconhecer que a gente pode mudar ao longo do processo é muito importante. Seja mudar de área, mudar de pensamento, e tá tudo bem, sabe? O importante é a gente se sentir com sentido no que faz. Bom, eu faço algo que faz sentido para mim e, consequentemente, vai fazer sentido para o mundo. Isso é importante. Sim, com certeza. Durante a graduação também me cobrei bastante, acho que foi por isso que eu fiz muita coisa, sempre fui atrás. Eu não sei por que naquela época eu tinha na cabeça que eu era atrasada na vida. Mas a gente tem isso, eu tinha também. Eu me comparava, uma coisa que a gente não pode fazer é se comparar com o colega do lado, sabe? Sim. Tanto se comparar para melhor ou para pior. Cada um vive um estilo de vida que é compatível com o que ele acredita, sabe? Então, ter a noção da nossa jornada, do que a gente quer fazer, é muito importante, porque eu me machuquei muito nesse processo da graduação por me comparar. Principalmente, por exemplo, quando eu estava ali na fase de seleções do mestrado, porque eu via colegas aprovando, aí eu já via colegas que estavam terminando o mestrado, eu ainda não tinha ingressado, e aquilo me machucava demais. E aí, só quando eu aprovei que eu percebi que, bom, tudo tem um momento certo, a gente vai se preparando, e na hora certa as coisas acontecem, mas também a gente tem que se preparar. Com certeza. E cada um tem uma jornada diferente, né? Tem uma vivência, tem aprendizados, uma história, né? No geral de vida. Então, isso também não tem como se comparar com o outro que ninguém viveu a tua vida, né? Sim, cada um traz uma história, né? Desde a infância, como é que foi o processo da educação na família, a relação com os amigos, essas coisas são carregadas dentro de nós e de alguma forma vai refletir na nossa jornada. Então, o não se comparar é essencial para todos os alunos assim, que estão começando na graduação ou estão pensando em trocar de área, é muito importante. Um exercício que eu gosto de fazer sobre isso com os alunos que eu atendo é sempre se comparar um ano atrás, quem tu era, o que tu tinha, o que tu fazia e quem tu se tornou nesse último ano, sabe? O que tu adquiriu, o que tu fez, quem tu é. Porque é aí que a gente nota como a gente está crescendo. E é só com isso que a gente pode se comparar. Eu acho uma coisa muito interessante que a gente às vezes só quer muito pensar no além, né? No futuro. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que chegar naquele lugar, eu preciso estar assim, assim, assim. Só que eu preciso às vezes olhar para trás e perceber o quanto a gente evoluiu, o quanto eu mudei, sabe? E isso é importante, porque senão a gente fica sempre naquela ânsia de que nunca está completo, que nunca está satisfeito, que falta sempre muita coisa para nos preencher. Mas a gente já evoluiu em cada passo do dia. Com certeza. Considerações finais aqui, alguma coisa que eu não te perguntei, que tu queira comentar? Eu gostei muito dessa experiência, porque a gente é um apanhado de individualidades, né? O que eu trago aqui, assim, não é para servir como modelo para ninguém, é mais um relato que daqui a pouco pode servir de inspiração. E eu espero que o pessoal que esteja assistindo consiga enfrentar esse processo acadêmico de forma mais leve, que nem sempre é, mas com certeza esse espaço ajuda a ser. E desejo, assim, boa sorte, um bom aproveitamento para quem está iniciando, porque a vida é assim, né? Repleta de incertezas, mas a gente tem que estar preparado para saber onde quer chegar. Ai, muito obrigado mesmo. Acho bem válida as tuas palavras. Tua história foi muito bacana. Ouvir um pouquinho mais, quem vai ouvir ou vai ver também o vídeo, saber um pouquinho mais. É uma jornada, né? Tudo é um processo na nossa vida. E te desejo muito sucesso. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação, por tua disponibilidade de contar tua história aqui pra gente. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Foi muito legal estar aqui compartilhando isso com vocês. Obrigada mesmo.
Merece. Galera, vamos ficando por aqui e até o próximo podcast. Tchau!